Olá, prezados alunos do Pense. Professor Donato Butti na área, tratando de um objeto do conhecimento de alta incidência nos nossos exames nacionais de ensino médio, vulgo Enem. Hoje vamos tratar sobre recursos hídricos, bacias hidrográficas e seus aproveitamentos. Ao explicitar esse objeto do conhecimento, tentaremos te levar à habilidade 29, que é reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Bem, esse objeto de conhecimento, ele não se encontra no nosso cadernão 1. É um assunto, então, novo. Mas eu escolhi para começar esse trabalho porque justamente é de alta incidência. E por não estar no caderno, eu vou trabalhar de uma forma bem pausada. Vou dividi-lo em 3 partes. Eu vou trabalhar primeiro a questão do recurso hídrico, parte 1, parte 2, e depois eu finalizo com a parte 3, falando das bacias hidrográficas e seus aproveitamentos. Então vamos lá. Veja, nesse momento, eu te trago um conceito de água que está contido na nossa Constituição. Está contido basicamente na lei da água, na lei dos recursos hídricos, que diz que a água é um recurso natural limitado. Veja, limitado, dotado de valor econômico e valor estratégico. É aí que nós vamos nos deter. A gente vai levar você a reconhecer a água enquanto recurso hídrico óbvio, natural, e o seu valor econômico e estratégico. Hoje, vamos falar apenas do valor estratégico. Bem, esse valor estratégico está diretamente ligado à questão da distribuição da água, seja a distribuição da água no mundo, nos continentes, seja na relação entre a água salgada e a água doce. Se não vejamos, no planeta, você sabe que existe 2 vezes mais água do que terra. Por isso que alguns até questionam, por que não planeta água? Já que existe muito mais água do que terras. Bem, mas vejam só, dessa água toda existente no planeta, veja que 97,5% dessa água, ou seja, quase toda, é água salgada, contida nos mares e oceanos, e que o homem não pode ter acesso direto a essa água, em função do teor de salinidade. Né? Mas você pode me perguntar, Butti, mas existe uma forma de transformar essa água salgada em água doce? Sim, existem várias formas, como esta que eu vou te mostrar aqui, ó. Existem várias formas, sim. É um processo que nós chamamos de dessalinização.
dessalinização. Bem, só que esse processo de dessalinização para transformar um alto volume de água salgada em água doce exige muita tecnologia, muito investimento, e nem todos os países do mundo têm essa tecnologia, têm essa capacidade de investimento. O que eu te mostro nessa imagem é uma técnica simples, só para que você entenda como pode ocorrer essa dessalinização. Mas é uma técnica que não consegue transformar um volume muito grande de água salgada em água doce. Mas veja, você tem aqui um tanque à sua esquerda de água salgada e esta água vai ser aquecida. À medida que ela é aquecida, essa água ela começa a evaporar, ou seja, ela vai subir a água na forma de vapor e é capturada por uma espécie de refrigerador. Quando essa água em estado de vapor chegar nesse resfriador, essa água vai condensar. Veja, condensar. A condensação na química é quando a água em estado de vapor volta para o estado líquido. Então as gotinhas de água, elas ficam presas nesse resfriador e depois essas gotículas, já sem sal, certo, vão ser capturadas por um outro tanque, no caso esse que está à sua direita. Então, é uma técnica, mais simples. Então não dá para transformar um grande volume de água salgada em água doce. E tem outra. Para essa água ser aquecida, veja, você vai usar carvão mineral, você vai usar gás natural, ou quem sabe um derivado de petróleo qualquer. Ou seja, transforma a água salgada em água doce, mas em contrapartida está emitindo gases estufa para a atmosfera, contribuindo imensamente para o aquecimento global. Vamos voltar agora à tela anterior. Veja, agora em relação à água doce, quer dizer, só sobraram 2,5%. Vamos traduzir esses números que estão aí para você. Isso quer dizer o quê? Que desses 2,5%, 2,5%, hein? 2,50%, 2,43%, quer dizer, de 2,50%, 2,43% é água doce sim, mas de difícil acesso ao homem, porque essa água está nas geleiras, que estão nos polos e no pico das grandes montanhas, e nos aquíferos, água subterrânea, que nós vamos estudar em particular posteriormente. Bem, então só sobrou quanto? 0,07%. 0,07% de água doce de fácil acesso ao homem. Quer dizer, no montante de tudo, uma quantidade irrisória de água doce, de fácil acesso, porque é superficial. Está contida nos rios, nos lagos, nos igarapés, riachos, paranás mirins. Bem, embora seja água doce, que é aquela que o homem pode consumir de forma direta, para práticas econômicas, para atividade industrial, para agricultura, mas ela não é potável. Para que ela possa ser consumida pelo homem, é necessário passar por tratamento nas ETAs, nas estações de tratamento de água,
TAS, ETA, Estação de Tratamento de Água, onde ela vai ter, um trato químico, às vezes botânico, para que ela possa ter qualidade de potabilidade para ser consumida pela população. Então veja, essa distribuição é uma questão estratégica. Veja, por exemplo, que desses 0,07%, grande parte dessa água está na Amazônia, na nossa região. E muitos estão de olho nessa água. Muitas nações estão de olho nessa água e até praticam o que nós chamamos de hidropirataria. Quer dizer, nós não temos apenas a biopirataria, mas também temos a hidropirataria. Bem, no outro contexto estratégico, vamos mudar de tela agora. Olha só. Aqui você tem a distribuição, carência e excesso de água no mundo. Veja que nas áreas em azul, excesso de água. Nas áreas em vermelho, carência de água. Então está muito mal distribuída pelo mundo, a água em si. Mas veja bem, seja em áreas de excesso, seja em áreas de carência, existem conflito pela água. Acabei de lhe reportar a questão do excesso da água na Amazônia, da água superficial, e que ela é cobiçada por outras potências. Mas se você perceber também, vamos destacar aqui uma área que está em vermelho, que é o Oriente Médio. Vamos ampliar essa área do mapa para que você possa observar melhor. Veja, uma situação conflitiva em relação à água que ocorre nessa área. Olha, como diz a nossa legenda aí, essas áreas em marrom escuro foram áreas ocupadas por Israel durante a Guerra dos 6 Dias, no final da década de 60. Uma guerra entre árabes e israelenses, no caso entre árabes e judeus. Veja que lá no alto você tem as colinas de Golã, que eu até circulei aí para vocês. As colinas de Golã, outrora, pertenciam à Síria, mas durante a Guerra dos 6 Anos foi tomada por Israel, que a mantém sob controle. Veja bem essa imagem do Oriente Médio e veja como ela é cercada de água salgada. Água do Mar Vermelho, água do Mar Mediterrâneo. Então, muito água salgada. E no interior do continente você ainda tem o Mar Morto, mais água salgada ainda. Quer dizer, o Rio Jordão, água superficial, água doce, numa área carente de água. Então, vai surgir uma situação conflitiva como essa que se deu na Guerra dos 6 Anos. E até hoje, então, Israel controla as colinas de Golã, onde nasce o Rio Jordão, que é um rio que vai levar parte dessa água para Israel implementar, praticar suas atividades econômicas. Sabemos que o Rio Jordão hoje tem uma água poluída. Sim, tem uma água poluída. Mas que Israel tem técnica suficiente para promover despoluição dessa água e utilizá-la de forma adequada, seja para consumo, seja para práticas econômicas de irrigação. Então, voltando à nossa tela inicial, quer dizer, o que nós queremos?
Nós queremos que nessa aula você reconheça o valor estratégico da água. Seja quando você analisa a distribuição da água no mundo entre água doce e água salgada, seja na distribuição continental da água, onde tanto áreas com excesso como áreas com carência de água apresentam situações conflitivas. Então, essa é a nossa primeira aula, certo? Sobre este assunto, e vamos trabalhar mais duas outras partes, quando eu vou falar para você sobre o valor econômico da água. Por isso, meu amigo, vá logo pensando, porque na próxima aula o grande questionamento será: já vimos que a água tem vários problemas, mas qual seria o maior problema da água? Poluição? Desperdício? Escassez de água? Qual desses três é o mais grave? Ou será que tem o maior problema que se sobressai em relação a esses três? Bem, terminamos a aula de hoje. Na retomada, continuaremos o assunto. Bom final de semana a todos.